Bem, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos ter que fazer algumas derivadas, vamos dizer assim, compostas, ok? Mas vamos dar nomes às novas variáveis. É o Ok. que ele já estava fazendo aqui, né? Ele falou que u é y menos x e v é x mais y, Uhum. certo? Então, eu posso Sim. dizer que o del w, del x, é igual a del f, del u, del x. Mais agora a, a variável associada a v, né? Del f, del v, del x. Ok? Certo. Pois pronto. Agora bem, a questão é que nós temos algumas informações, por exemplo, quem que seria o del x, né? Que é um dos elementos que aparece aqui. Uma vez que nós sabemos que o u é y menos x, então Uhum. del x é menos 1, concordas comigo? Certo. Porque é só tu derivares parcialmente isso aqui. Não sei o quão bem tu já estás nessa matéria, nas partes mais básicas, né? É que essa questão Uhum. ela é um pouco, como eu posso dizer, ela é um pouco complexa. Então, eu suponho que essas partes mais básicas aqui de derivadas tu sabes bem. Sim. Tá bom. Pela mesma lógica, del v del x é igual a 1. Ok? Isso foi, vamos dizer assim, a derivada parcial em relação a x, né? Muito bem. Uhum. De tal forma que a gente consegue escrever o del ômega, del x ou del w, igual a menos del f del u mais del f del v. A gente substituiu aqui por 1, aqui por menos 1, né? São esses valores, certo? Uhum. Percebendo até agora? Tranquilo? Certo. Está bem. Ah, muito bem. Bem, que tal, para ver se tu estás bem, se tu pegou a ideia? Tu encontras para mim agora, né? Eu fiz em relação a x, né? Eu fiz Uhum. ômega em x. Agora tu podes fazer o ômega em y. Ok. É a mesma estrutura, só que em vez de x vai ser y, percebe? Certo. Daí tu vai Não ter vai que ser. fazer as derivadas parciais em y, percebeu? Uhum. Eu só não Então, percebi, foi uma coisa, logo do início, porque é que o del W, del X é igual a essa soma dessas duas parciais. bem, isso é uma fórmula, tá? Por que que isso acontece? Porque o w, ele depende de x e de y, diretamente. Certo. Ou melhor, indiretamente, porque o w é uma função de f. Só que essa função de Ok. f depende de x e y de uma forma estranha, por meio de u e de v. Então, esses termos aqui simplificados, ok? Ou seja, dizer W de X Y é igual a dizer F de U e de V. Exatamente, Ok. exatamente, exatamente. Então, por isso que a gente consegue escrever essa derivada parcial, percebe? Uhum. Ok. Então, está bem. Será que tu consegues, então, fazer a relação a y? Acho que sim. Está bem. Hum. Então, tenta fazer como se estivesse a fazer para a tua prova, tá? Ok, Depois me então vai mandas uma ser foto. o del F Bem, eu não sobre vou o del poder te W. dizer assim, faça isso, faça aquilo. Eu quero que tu faças por conta própria. Se errar, não tem problema, eu corrijo. Eu só Ok. preciso que tu tentes fazer como se tu estivesse fazendo uma prova mesmo, beleza? Uhum. Então,
Peraí, mas já agora, tipo, a derivada, o del W sobre o del Y não é uma matriz 2 por 2. Matriz? Ou seja, porque nós temos duas componentes de F. Temos Sim. o. Pá, assumindo que eu digo que é o F1 é o U, pronto, e o F2 é o V, tipo, eu tenho de derivar o U sobre x e y e o V sobre x e y. Tipo, Sim, tu tens que não fazer a conta. mesma coisa que eu fiz aqui, né? Tu escreves a expressão, ó, perceba. É a mesma coisa, tu só vai trocar onde é x por y. Escreves a mesma coisa, tu Sim, trocas aqui ok. onde é x por Já- y, e daí tu tens que observar essas derivadas que tu vai simplesmente olhar este termo e derivar, né? Só que em y, certo? Certo. Daí tu substitui isso Então é. neste termo que tu vai ter escrito, ok? Uhum, ok. É um dos dois. Oi? Falasse? Disse que era um dos dois. Não, tu tens que fazer a mesma coisa que eu fiz, eu não estou percebendo qual que é a tua dúvida. Não, sim, já fiz, mas não dá um dos Pode dois. me enviar, pode me enviar. Ah, perfeito. Ok. Isso, por Mas favor. tipo, mas resolvo até ao final ou deixo até aqui e depois continuo? Não, só escrevas quem é o del ômega del y. Nem eu fiz isso aqui, né? Ok. Então, peraí, vou só escrever esta parte. Já enviei. Recebi algo aqui. Tá, e o sinal? Tinha um que era negativo? Não, não. Ah? Era Não, positivo. acho que eram os dois positivos. Pronto, então tá bom. Então, se pegasse aqui o del ômega del y igual del f del u mais del f del v. Ok? Uhum. Agora, vamos continuar, que ainda tem bastante coisa. O que que acontece? Agora a gente tem que fazer a segunda derivada, né? Certo. A derivada, ou seja, eu vou primeiro fazer a segunda derivada em termos de x. Por que que eu preciso da segunda derivada? Por causa disso, né? Que é o que pede, é. É o que pede, exatamente. Então, vou copiar aqui. Vou escrever aqui segunda. Nossa, minha letra tá feia, hein? Segunda derivada. Então, olha só como é que a gente faz a segunda derivada. Eu posso simplesmente colocar o número 2 aqui e colocar uma derivada de x aqui. Percebe? Certo. Aí, o que que vai acontecer? Nós podemos quebrar isso em duas derivadas. Uma do del f del u, acessar para fora, e outra do del x, del f del v. Quando eu faço a derivada da parte de dentro, eu posso pensar ela como uma derivada composta, da seguinte forma. Vou fazer só esse termo aqui, esse primeiro termo, fazer ele de vermelho. Vai ficar menos del 2 por 2, del u, del x, mais del 3 del u, del v, del v, del x. Percebe o que eu fiz? Eu
Eu derivei em U e em V, ok? Da mesma forma que a gente tinha feito antes, lembra? Certo. Tinha derivado em U e V aqui, coloquei os terminhos com X do lado. Aqui é a mesma coisa. Derivei em U, derivei em V. Os terminhos com X do lado. Ok. Ok? Uhum. Então é isso. Daí agora, a gente vai fazer azul. Mais, pela mesma lógica, né? Del 2 F, del V, del U, del U, del X. Estou derivando esse termo aqui, tem que ver agora. Mais, del 2F, del V2, del V, del X. Ok? Percebeu? Certo. Eu derivei em X, então eu escrevi de novo a expressão do quebrada. Escrevi de novo quebrada. Então, eu derivei primeiro em U, depois que ficou o V aqui, certo? Tem um V aqui embaixo, certo? Uhum. Sempre com o termo que eu derivei, né? Com o X acompanhando embaixo. Eu derivei de novo em V, V acompanhando. Pronto. Agora, a gente consegue simplificar algumas coisas, porque, de novo, né? A gente olha e percebe que o del X é menos 1. O del V del X é 1, pelo menos das contas que eu fiz, né? Uhum. É o del X. Então, eu vou copiar, vou trocar aqui. Aqui é o del X, eu falei que era quanto mesmo? Menos 1. E aqui é 1, certo? Uhum. Então, aqui de novo, menos 1. Aqui é 1. Logo, eu consigo reescrever isso tudo como del 2F, del U2, desse cara aqui, sinal trocado, né? Menos a mais, certo? Aham. Uhum. Menos 2, del 2F, del U, del V, porque tem dois desses termos aqui, que vão ficar, vão se juntar, né? Mais, del 2F, del V2, ok? Certo. Muito bem. É isso. Esses dois são negativos, né? Negativo e negativo. Uhum. Daí, vai ficar análogo lá para o teu caso, né? Esse aqui a gente fez em segunda derivada em x. A segunda derivada em y vai ser pegar o teu caso aqui e derivar de novo, né? Certo? Uhum. Muito bem. Daí vai ficar todo mundo positivo. Então, depois de alguma conta, que a gente pode pular um pouco, vamos chegar que a derivada segunda, ou seja, del ômega, eu não vou fazer a conta, tá? Eu coloquei os 3 pontos aqui, e vai ficar análogo ao que a gente fez. Ok, ok. Mas tu pode fazer isso depois. Eu te garanto que vai ficar isso aqui, tá? Porque o que muda da minha para tu é que o meu tem um sinal negativo e o teu não. O teu é tudo Ok. positivo, certo? Tu até me corrigiu aquela hora, lembra? Sim, sim. Sim. Então, é isso. Portanto, vai ficar desse jeito. E o que o problema pede é que a gente some. É isso, não? Não subtraia.
a derivada em y dá de x. Olha só. Então, para subtrair é x. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui. Agora eu vou pegar a segunda derivada em y, que é isso. E vou colocar menos a do x. Essa aqui. Era só subtrair. Agora é só subtrair, como você pode perceber, esse termo mata com esse. E esse mata com esse, certo? Uhum. E aqui é positivo, e aqui vai ficar positivo também, né? Tá vendo que eles são Certo. iguais? Uhum. 2 mais 2 é 4, certo? Certo. Que é justamente o que o problema falou que ficaria, não é? Ó. Olha isso. Certo. Pronto. Chegamos no que o problema pedia. Então, Entendeu? Percebeu a ideia? eu percebi o exercício todo, eu só não percebi. Aquela fórmula inicial que nós usámos é o quê? Foi a derivada da composta? Isso, derivada composta, exatamente. Foi isso, né? Pois, essa parte é que me faltava. Quando tu tens uma função composta, tem que sempre fazer isso, percebe? Ok. Tu queres qual agora? 4? Pode ser, se faz favor. Eu depois tenho as contas todas, né? Sim, te mando tudo. Ok, ok. Tudo bem. Era o 4, sim. Eu tenho dúvidas nesse porque epá, o professor deu-me exemplos em uma dimensão em R, só que no que toca a mais, eu já não tenho aqui exemplos nenhuns e vai meter matriz ao barulho, acho eu. E tive dúvidas como é que se fazia dessa maneira, pronto. Sem ser em R1. Matriz. A matriz de Taylor ela é meio chata. Talvez o que tu queiras, na realidade, é escrever o polinômio mesmo. Polinômio de segunda ordem de Taylor, né? Que, por vezes, tu consegue escrever como uma matriz. Mas é uma perda de tempo, sabe? Mais vale você Uhum. escrever como polinômio. Faz mais lógica. Tu usas a série de Taylor para isso, para escrever polinômio, sabe? Então, deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui. O polinômio de Taylor é o que eu vou escrever agora. Só essa questão. Outra questão demorada também, porque as derivadas são longas. Vou até abrir outro arquivo ali que não vai caber. Muito bem. Bem, eu vou escrever o polinômio de Taylor de segunda ordem, tá? Vai dar umas 2 linhas. Duas variáveis, né? Com certeza tu já aprendeu o polinômio de Taylor para uma variável, que é o que a gente mais usa. Sim, era essa a A ideia dúvida. é a mesma. Tem que usar as derivadas. Não, isso aqui, normal. Hum. Né? X menos x zero, aquela história toda. Só que agora tu tem um termo também de f de y. Ponto. Está interessado em fazer a aproximação. Y menos y0. Agora os termos de meio. Fxx. Isso aqui não tem muito o que fazer, tu tem que decorar, tá? Você perceba que ele é muito lógico, né? Uhum. Parecido com o que tu já está acostumado. Pronto. 3 linhas. Agora, tu tens que
calcular tudo o que se pede, né? Por exemplo, a primeira coisa que tem que se calcular é quem é a função do ponto. Sabe se a tua função é... Certo. Então, é na x, né? Então, a função em 1, 0 é igual a e na 1, cosseno de 0, ou seja, e. É. Muito bem. Bem, eu fiz a primeira e eu escrevi tudo isso aqui. Então, eu tenho um pedido para ti. Um breve pedido. Eu quero que tu encontres a del f del x, a del f del y, a 2f, a 2y também, e a mista. A função é simples, né? Então, é fácil derivar, certo? Uhum. Só tem que derivar isso aqui. Tá bom? Quando tiveres as Ok. derivadas, pode me falar? Ok. Eu vou pegar um copo d'água, tá? Só um segundo. Vamos. Voltei. Tais com alguma dúvida? Por enquanto acho que não, já cheguei a todas. Se não fiz Chegar a porcaria. todas? Então, tu me mandas uma foto? Uhum. Pá, acho que fiz isto assim um bocado rápido, mas acho que está bem. Se errou, não tem problema. Uhum. Eu perceber tudo aqui. Certo, certo. Certo, certo. Então, tu já tem todas as derivadas. E eu também. Então, vou copiar isso aqui.
Como tu podes perceber, né, é necessário colocar os pontos nas derivadas. Então, o ponto é 1 para x, 0 para y. Então, aqui, Qual é o ponto? 0, sim. aqui simplesmente e, aqui vai ficar 0, 0, e, menos e. Ok? Ok. Maravilha. Então, tem que fazer as substituições. Bem, esse primeiro termo eu tinha feito e ficou e. Esse segundo, derivado em x, ficou e também. O x0 é o próprio 1. A derivada em y, tu fizesse, deu 0. A derivada do x deu e. Aqui, ó. Derivada mista deu 0. E os dois y menos e. E é 0. Então agora dá para simplificar, né? Deixa eu ficar mais pertinho. Fica aí, mais e, x menos 1, mais 1 meio, e x menos 1 ao quadrado, menos e, 1 ao quadrado. Certo? Uhum. Acredito que é o que tem, cara. Dá para simplificar muito mais que isso. Aquilo é, o último coisa é y ao quadrado, não é? Sim, é só o y. Não. Ok. Ok? Uhum. Então, está bem. Percebeu bem a ideia? É só colocar na fórmula, né? Certo. Por que tu não sabias dessa aqui? Fácil. Não, era quando tinha mais que uma variável, tipo, ou seja, a primeira derivada é distingo entre o x e o y, multiplico pelo x menos o ponto x do ponto em si, depois derivada segundo y, do y menos o ponto y do ponto que nos dão, né? E assim por diante. Pois, era essa a minha dúvida. Sim, percebo. É isso. Então, bem, na prática, tu não sabias a fórmula, né? Sim, para As derivadas tu com sabia. mais que uma derivada não sabia, é isso. Percebo. E depois também, porque é que nós usamos, também foi outra parte que eu não percebi aqui, porque é que era 2fxy, tipo, porque é que era 2 vezes a derivada de f, ordem x e depois em ordem y. Bem, porque é a fórmula. A Ah, fórmula é assim, fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Esse certo, aqui então tu não sabes? nunca pode ser o contrário. Sim. Yeah, Como tu ok, estás veja, como tu estás a procurar uma coisa que é de segunda ordem, tu vai envolver todas as derivadas de segunda ordem. Tu tens uma derivada de segunda ordem que é mista, percebe? certo. Mas também há outra que é em relação a y de primeira e em relação a x. Ah, não, não, não. Esse é o teu erro. Percebas que tem esse Pois, 2 na frente, né? Estás a ver esse 2 na frente? sim, porque são iguais. Por causa de um teorema. Isso, são iguais. É o Ok. teorema de Leibniz. Exatamente. Mas se fossem diferentes, tínhamos de pôr as duas mistas separadamente. Pois bom. Então tá bom, vamos para a próxima. 8, né? Ok, é isso. Eu vou pegar aqui a 8, seja uma matriz, NX, nessa inversível. Assume com estacionalidade x a menos 2. Eita, mostra ainda aqui este ponto. Ah, ponto de máximo mínimo. Este aqui eu Cancela. não percebi mesmo por onde se queres começar. São coisas de matrizes, né? Costuma ter um pouco mais de confusão. Hum, Vamos dar uma olhadinha no gajo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Estou a pensar que isso aqui é difícil mesmo.
Eu acho que a gente tem que fazer alguns teoremas de matrizes, tá? Vamos fazer uns teoremas de matrizes. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma derivada. O que acontece? Vamos primeiro observar algo, né? Quando tem estes símbolos aqui, É o gradiente. é, gradiente. E tens também que elas são inversíveis, né? Simétrica inversível. Então, tu consegue dizer uma coisa bem legal nessa situação. É isso aqui. Tipo, não é o gradiente exatamente isso ainda, tá? Isso aqui não é o gradiente. Isso aqui é um símbolo de comutatividade. Na verdade, a gente usa muito isso aqui em mecânica quântica. Acho meio estranho tu estás vendo isso. Que curso tu fazes? É engenharia química. Engenharia química, eventualmente tu vai ver os números quânticos, né? S, o L, o M, o N. Sim, sim, já falei nisso assim por leve. Pois é. Então, para encontrar esses números, tu tens que resolver o átomo de hidrogênio utilizando a equação de Schrödinger. Ou seja, mecânica quântica. O que nós Certo. temos aqui é uma espécie de forma de você resolver contas de mecânica quântica, que é a notação de Braikett, a notação de Dirac. Ela basicamente te pega o vetor e te manda para o espaço transposto, conjugado. Só que como aqui é tudo real, fica só transposto, entendeu? Eu tinha que ter colocado um conjugado aqui também. Ok. O que tu tens que decorar de novo, né, meu caro Vinícius? O que tu tens que decorar é simplesmente que quando aparecer esse símbolozinho, que eu chamei de Braikett, se eu não me engano Bra é sutiã em inglês, né? Tem a ver com isso mesmo. Mas é Hum, na verdade bracket, que é o negócio que prende, né? sim. Bracket, é isso. Prender ou algo assim. Muito bem. Então vai ficar Então, desse mas o XT era o que essa aqui transposto. no... Transposto. E em Então, tu termos faz a práticos, o pegar que a transposta, percebe? qual é que era a matriz de transporte? Conta de nomes, já nem me Transposta é lembro. trocar as linhas por colunas. Ah, ok. Então, pela mesma lógica, aqui vai ficar B transposto X. Tá bom? Então, agora tu queres Ok. fazer o gradiente disso, né? Que eu estava a falar ali, né? Bem, não? Ele quer um ponto de máximo, mínimo, então tu estás a falar de derivadas. Certo? Certo. Portanto, nós queremos isto, nós queremos a derivada destas coisas que eu acabei de obter. É menos 2. Certo? Certo. Pois pronto. Agora, temos que fazer a derivadinha. Não tem problema também. Por quê? Porque nós temos uma fórmula para isso, que também é conhecida, tá? Como tu estás a derivar em x, né, tu tens aqui uma regra do produto. Então ela vai ficar desse jeito aqui, olha só. AX mais A transposta X. Ok? Certo. A derivada numa situação dessa é isso, tá bom? Ok. Muito bem. Tu já tinhas visto isso aí? Nem por isso. Eu faz tempo que eu não faço essas derivadas assim de matrizes e tal. Mas é isso, tá? Ok. Eu posso te explicar um pouco mais sobre isso, porque não é algo que a gente está acostumado, ou tu decoras. Tem muito o que fazer, tá bom? Tem que Ok. decorar. Porque senão tu vai ter que trabalhar com muitas séries, né, para explicar a situação. Então, fica meio chato, sabe? E toda matriz é uma série de termos, né? Teria muitas multiplicações para fazer. Portanto,
Talvez não valha a pena, mas vale tu decorar isso, tá? Ok. Tá bom. Eu posso até te escrever aqui, mas eu posso escrever assim, ó. Pois, daí vem uma forma. Decorar. Quando tem termos, né? X é igual. Pela regra do produto, né? Tá? Aí, cada um dos termos da matriz, né? E é igual a 1. Não entendes o que eu estou a falar aqui? Existe toda uma situação matricial por trás nesse processo, entende? Certo. O que eu escrevi aqui são matrizes escritas termo a termo, né? Uma série, que é como tu usa para derivar, percebe? Uhum. Então, mais vale a gente simplesmente só lembrar que se aparecer uma situação como essa, né? A derivada vai ficar dessa forma. Ok. Então tá. Pois pronto. Então, vamos lembrar que a A é simétrica. A é simétrica. Logo, A igual a T. Portanto, vai ficar simplesmente A aqui também, ou seja, 2AX. Ok? Ok. Pois pronto. Agora, pela mesma lógica, né? Quando a gente derivar o B, também é simétrico, né? Falou que o B é mesmo. A B é um vetor. Então, um vetor, o que é um vetor, né? Um vetor é uma matriz linha ou uma matriz coluna, certo? Certo. Como é que tu escreves os vetores? Tu não escreves eles dessa forma, assim, ó? Sim. Ou assim? Uhum. Então, eles não têm transposta. Certo. Tanto a hora que eu faço o gradiente, porque a gente tem que fazer o gradiente disso tudo aqui. Então, tem que fazer o gradiente desse cara aqui. Ou seja, vai ficar simplesmente 2B. Tá bom? Ok. Logo, juntando as duas coisas, a gente vai ter que o gradiente de F é igual a 2AX menos 2B. A gente quer o ponto de estacionalidade, lembra? O único ponto de estacionalidade. A gente quer provar esse cara. O que é um ponto de estacionalidade? É um ponto onde a derivada é zero. Uhum. Então, a gente vai igualar isso aqui a zero. E eu vou ter que x é igual a... Isolando o x, percebe? Vou ficar com Sim. menos 1b. Ok? Ok. Ou seja, não é justamente o que o problema pedia? Aqui, ó. Mesma coisa, né? Uhum. Cheguei. Resposta. Muito bem. Agora ele quer saber se esse ponto é um ponto de máxima, é um ponto de mínima. Como é que a gente faz isso? Com a matriz hessiana. Uhum. Depois No temos de ver nosso se foi caso, determinante. que é só fazer a segunda derivada, certo? Certo. É o laplaciano, a gente fala. Que no nosso caso, se a gente derivar de novo, só tem um termo com x, tá a ver? Uhum. Vai ficar 2A, 2Azão. Então,
vai depender do valor do A, né? Ele não cita nada sobre o ar anunciado. Ou melhor, né? Sobre a matriz A. Então, o que a gente vai ter que dizer, né? Já que ele não cita os detalhes. Ele só. Se for menor que zero, ponto, se for igual a zero, não podemos Exato. concluir. São aquelas condições, sabe? Hum. Então não tem muito o que fazer, né? Se A é positivo, então você estás a falar que se A, que são os autovalores aqui, são positivos, então é tudo positivo, ou seja, quando é positivo, ponto de mínimo. Se fosse o contrário, negativo, ponto de máximo. E se fosse indefinido, né? Cela, certo? Certo. Pois pronto. Tudo o que tu querias está na mão. Tens alguma dúvida? Não, sobre este aqui não. Mas este aqui Não? era. Este último não chegava lá. Percebes que o que faltou para ti era saber o que era esse símbolo, né? Uhum. Esse símbolo aí não era o gradiente, era o bracket, que é uma coisa especial aí nas matrizes, né? É. Simplesmente você multiplicar transposto, coisa assim. Ok? Uhum. Então está bem. Tem mais algo que tu queiras ver? Pá, por enquanto não, mas para amanhã espero já ter mais matéria. Porque eu tenho mais uma ficha, tenho mais duas, no caso. Ah, E já é de matéria diferente da que esta que falámos hoje, pá, e amanhã quero ver se já tenho essa mais em dia para tirar dúvidas para essa. pois pronto, então dê uma estudada nisso, né? E quando tu tiveres as tuas dúvidas, já me manda, tá bom? Tudo bem? Pois sim, vou te enviar tudo que a gente fez agora. Espero que tu tenhas aprendido bem aí na explicação. E é isso, amanhã voltamos, né? Amanhã, que horas? Amanhã às 10, né? Da noite, sim. Isso, tu não podes às 8, não? 8 da noite. É. Não posso porque eu acabo uma prática, eu estou com uma banda, acabo a prática de banda às 8. Depois chegar a casa, jantar, só dá mesmo essa hora, pá. Então tá bom. Qualquer coisa eu vou estar livre a princípio, tá? Tudo bem, sem problema. Amanhã até. Tchau, tchau. Então até amanhã.